Sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula do curso Jesus Cristo e o Evangelho Eterno. É um prazer estar novamente com você e tê-lo aqui para poder participar deste curso. Lembrando da importância de também acompanhar a leitura do curso, da leitura designada. Iniciaremos nossas discussões, nossos debates hoje, pensando na seguinte hipótese. Talvez em algum momento da sua vida você tenha ido a algum lugar, tenha entrado numa rua errada ou tomado um caminho errado. Talvez você tenha ficado confuso, preocupado ou muitas vezes até desesperado. A razão de fazermos esta avaliação ou termos este pensamento é que todos nós temos o desejo sincero e verdadeiro de achar o caminho correto para todas as coisas. Aprendemos em João, capítulo 14, versículo 6, o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que linda escritura! Esta escritura nos revela um princípio muito importante. Nos ajuda a entender que a única forma de voltarmos a viver com o Pai Celestial é seguindo o Salvador Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro meio pelo qual possamos realmente voltar à presença de Deus. Depois de ser batizado e depois de ser tentado no deserto, Jesus Cristo convidou outros a segui-lo. Aqueles que seguiram o Salvador naquela época e os que o seguem agora são chamados de discípulos. Quais são alguns discípulos que você conhece, ou o nome dos discípulos que Cristo fez aqui na terra? Vejamos uma escritura que nos ajudará a conhecer algumas dessas pessoas que foram os discípulos de Cristo aqui na terra. Essa escritura é João 1, 35 a 47. Faça essa pequena leitura, procurando o nome daqueles que foram chamados por Cristo e quais as razões eles tinham para seguir a Jesus Cristo. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Vejamos então alguns nomes. Temos aí André, Simão, irmão de Simão Pedro, Simão, temos alguns outros nomes como Filipe, Natanael e outros. Muito bem. Por que razão essas pessoas seguiram a Jesus Cristo? Lembre-se que João Batista era, naquela época, o profeta que preparava o caminho para Jesus Cristo. E este próprio havia feito um trabalho muito grande em chamar e preparar outros discípulos. E quando ele estava ali e viu Cristo passando, ele indicou para os discípulos dele: olha, aquele é o Salvador que eu mesmo gostaria de segui-lo, mas que vocês devem agora segui-lo. E isso levou a uma série de outras pessoas que foram chamadas e escolhidas para se tornarem discípulos de Cristo aqui na terra. Esta citação do presidente James E. Faust nos deixa ainda mais cientes do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Aqui diz: a palavra discípulo e a palavra disciplina vem da mesma raiz latina, discípulos, que significa aluno. Salienta a prática e o exercício. Autodisciplina e controle são características próprias e sempre constantes dos seguidores de Cristo.
O que é o discípulo? É principalmente obediência ao Salvador. Pondere agora na sua mente, tendo essa definição de discípulo, como podemos supor que fosse a vida dos antigos discípulos de Jesus Cristo? Teria sido um caminho fácil? Teria sido uma decisão fácil de ser tomada? Esta é a avaliação que temos que fazer. Ao pensarmos nisso, vamos avaliar duas escrituras. A escritura que encontra-se em 2 Nefe 26:33 e Alma, capítulo 5, 33 a 34. Essas duas escrituras estão na sua tela agora. E você irá estudar essas escrituras. Pause o vídeo até finalizar essa leitura, pensando nas seguintes perguntas. Por essas passagens, o que ficamos sabendo sobre o convite que o Salvador fez? E, de acordo com a Alma, o que o Salvador prometeu àqueles que aceitassem esse convite, que achegasse a Ele, e o que essas promessas realmente significam para vocês. Tá bom? Não esqueçam de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Depois de ter lido estes versículos, vamos relembrar as perguntas? A primeira pergunta é a seguinte: por essas passagens, o que ficamos sabendo sobre o convite que o Salvador fez? Ora, ele fez um convite de convidar todas as pessoas a participarem do seu Evangelho. Que ele não faz acepção de qualquer pessoa, seja negro, branco, escravo ou livre, homem ou mulher, judeu ou gentil. Jesus convida todas as pessoas. E este é o princípio mais importante dessas escrituras que nós acabamos de estudar. Jesus Cristo convida todos a chegarem-se a Ele e tornarem-se seus discípulos. As outras perguntas são: de acordo com a Alma, o que o Salvador prometeu àqueles que aceitassem esse convite de achegar-se a Ele? Ele prometeu duas coisas muito importantes: a árvore da vida, participar do fruto da árvore da vida, e comer e beber livremente do pão e da água da vida. Ora, o que essas coisas significam para você? É claro que essas são duas representações muito claras da vida eterna, da promessa de vida eterna. E isso é maravilhoso e importante. Vamos fazer o seguinte agora. É hora de usarmos agora o nosso caderno de anotações. Muito bem. Uma atividade muito simples. O que significa ser um discípulo para você? Tá bom? Faça suas anotações no diário de estudo, pois elas serão necessárias de serem enviadas ao seu professor. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem. Reiniciamos essa segunda parte da nossa aula, mostrando aí esta imagem que fala sobre os discípulos de Jesus Cristo. Talvez uma das perguntas mais importantes e que fez parte do nosso estudo anterior é saber o que significa realmente ser um discípulo de Jesus Cristo. Nós temos a imagem de alguns dos apóstolos. E nós vamos começar estudando sobre o que alguns desses apóstolos
eles fizeram para se tornarem discípulos de Cristo? Quais alguns dos sacrifícios desses primeiros apóstolos, ou discípulos de Cristo, fizeram aceitar o chamado de servi-lo? É importante dizer que eles não eram apóstolos ainda, eles estavam sendo chamados para serem apenas discípulos ou seguidores de Jesus Cristo. Então, vamos ver que escrituras, então, nós iremos estudar. São duas escrituras, Mateus 4, 18 a 22 e Lucas capítulo 5, versículo 11. Serão essas duas escrituras. Você vai fazer o favor de pausar o vídeo até finalizar então a sua leitura. Ok. Após a leitura desses versículos que você fez agora, vamos a algumas perguntas para o nosso debate. A primeira pergunta é: como vocês descreveriam a reação desses primeiros discípulos à ordem do Salvador de que o seguissem? Pensem nisso. Que reação eles tiveram? Bom, pensando nisso, vimos que eles foram muito obedientes ao seguirem o Salvador. As Escrituras falam que eles deixaram logo as redes. A Escritura fala a palavra imediatamente, e também deixaram tudo. Então, ao ponderar sobre isso, que importantes verdades essas passagens nos ensinam sobre o que significa ser um discípulo de Cristo. Então, analisando isso, você verá junto comigo que para ser um discípulo de Cristo é preciso ser obediente. Para ser discípulo de Cristo é preciso fazer sacrifícios. Ora, não é fácil deixar as redes. Talvez para qualquer um de nós deixar as redes de um barco fosse algo fácil, mas para um pescador que vivia disso, que tirava dali o seu sustento, é algo bem difícil. Então, deixar as redes imediatamente, deixar tudo, não é fácil para qualquer pessoa, e não foi para os discípulos de Cristo naquele momento. Lembrando também que eles tinham família, eles tinham a família deles. Essas pessoas dependiam desses homens para o seu sustento. E esses homens decidiram realmente seguir o Salvador, deixando para trás essas redes. E o que realmente significam estas redes? Veremos isso em uma citação do elder Joseph B. Whifflin, na Liahona de julho de 2002. Diz o seguinte: as redes geralmente são definidas como dispositivos para capturar algo. Num sentido mais importante, podemos definir uma rede como sendo qualquer coisa que nos tente ou nos impeça de seguir o chamado de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. As redes, nesse contexto, podem ser nosso emprego, nossos passatempos, nossos prazeres e, acima de tudo, nossas tentações e pecados. Em suma, uma rede pode ser qualquer coisa que nos arraste para longe de nosso Pai Celestial ou de sua igreja restaurada. É impossível fazer uma lista de todas as muitas redes que podem prender-nos e impedir-nos de seguir o Salvador. Mas se formos sinceros em nosso desejo de segui-lo, precisamos imediatamente deixar as redes do mundo que nos prendem e segui-lo. O essencial é que enfoquemos toda a energia de nossa mente, nosso coração e nossa alma nas coisas de significado eterno. Isso é essencial. Muito bom. Que linda citação do elder Joseph B. Whifflin. E serve aí algumas pequenas ponderações sobre essa citação.
Por exemplo, se os barcos, os peixes e as redes que os pescadores deixaram para trás representavam suas ocupações no mundo, o que o Salvador pede para que você, ou cada um de nós, deixe de lado para segui-lo? Talvez em algum momento você já tenha feito isso, e eu acredito que como discípulo de Cristo você já deixou muitas coisas de lado para ser obediente ao Salvador. Mas ponderem sobre isso. Uma outra ponderação que pode ser feita é: por que às vezes é difícil deixar de lado as ocupações do mundo? Deixar de lado essas redes que nos prendem? Bom, é importante que cada um de nós possamos perceber que em algum momento nós estamos, de alguma forma, enredadas em alguma coisa do mundo e que precisamos deixar para trás. Com certeza vocês, em alguma ocasião, atenderam ao chamado de seguir ao Senhor, abandonando velhos hábitos ou aceitando algum chamado na igreja. E de fato isso deve ter sido uma grande bênção para você. Bem, vamos estudar agora esses aspectos importantes nessa escritura que já está no seu vídeo, que é Lucas 9, 57 a 62, e com uma pergunta, é claro, com uma pergunta na mente: o que pode impedir-nos de seguir o Salvador? Então leia estes versículos, né, e pondere sobre essa pergunta. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, esperamos que você tenha sido uma boa leitura para você. E a pergunta era: o que pode impedir-nos de seguir o Salvador? Nessa primeira escritura, talvez você tenha feito alguma anotação aí no seu caderno de estudo. O que impede as pessoas de seguir o Salvador? Aí nós temos um trecho muito importante, que é quando o Salvador deixa bem claro, quando as pessoas chegam e dizem: olha, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Isso não quer dizer que não seja importante enterrar o pai, mas o Senhor diz que deixar que os mortos enterrem seus mortos. E outro diz: deixa eu me despedir da minha família. Também a família é muito importante, é claro, mas o Senhor deixa bem claro que o reino de Deus vem acima de tudo, quando Ele diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então pondere sobre esta posição que o Senhor nos coloca, de colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Uma segunda escritura, que eu gostaria agora de que você lesse, encontra-se em Lucas 14, 25 a 27 e no versículo 33. Nessa escritura também tem uma pergunta que você pode fazer a sua anotação aí. O que o Salvador exige de seus discípulos? Tá bom? Então, faça a leitura e pause o vídeo até finalizar a mesma. Bem, acredito que você já tenha aproveitado bem esta leitura. E a pergunta que foi feita é: o que o Senhor exige de seus discípulos? Ora, aqui nós temos mais uma grande demonstração daquilo que é exigido daquele que decide ser um discípulo de Cristo. O Senhor fala: se alguém vier a mim e não odiar seu pai ou sua mãe, e aí exige uma interpretação mais correta dessa escritura, que ninguém precisa odiar o pai e a mãe para amar Jesus Cristo. Mas quando colocamos o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os irmãos, ou as irmãs, acima do Salvador, não pode ser um discípulo dele. Tá certo? E o versículo 33 deixa bem claro: aquele que não renunciar a tudo não pode ser o meu discípulo. Quando aceitamos o Evangelho, decidimos ser um discípulo de Cristo. Mas muitas vezes não entendemos o que o Senhor espera de cada um de seus discípulos. Ele espera uma renúncia total.
que coloque o reino dele acima de qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. E isso é muito importante ser entendido por nós, santos dos últimos dias. Mais uma escritura para compartilhar com vocês. É a escritura que fica em Lucas 14, 28 a 32, que você também vai ler e vai me responder qual a relação entre a palavra acabar e o que é preciso para ser um discípulo de Cristo também nessa escritura. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Espero que tenha feito alguma anotação importante sobre esses versículos que você acabou de estudar. A pergunta que foi feita é qual a relação entre a palavra acabar, né, e o que é preciso para ser um discípulo de Cristo. Nestes versículos é comentado sobre a necessidade de não se construir ou se não se iniciar algo sem que você não sinta que vai acabar, não sinta que é capaz de acabar ou terminar algo. E essa é a ponderação que nós precisamos fazer como os discípulos de Cristo. Se não fosse para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, nem deveríamos ter começado, nem deveríamos ter iniciado, mas uma vez que já iniciamos, então precisamos completar. O Senhor espera que cumpramos nossos convênios com Ele, a fim de encerrar nosso contrato ou nosso acordo com Ele. Gostaria de compartilhar com você também uma citação, que é a citação do presidente Dieter Uchtdorf, da primeira presidência, da Liarona de maio de 2009. Ele diz o seguinte: o primeiro passo no caminho do discípulo começa, para a sorte nossa, no exato lugar onde nos encontramos. Não precisamos nos qualificar previamente para dar esse primeiro passo. Não importa se somos ricos ou pobres. Não é obrigatório sermos instruídos, eloquentes ou intelectuais. Não precisamos ser perfeitos, falar bem, nem mesmo ter bons modos. Eu e você podemos trilhar esse caminho e viver como discípulos hoje. Que sejamos humildes, que oremos ao Pai Celestial de todo o coração, e expressemos nosso desejo de nos aproximar dele e aprender com ele. Que maravilhosa citação! Essa citação ela aprofunda nossa devoção e dedicação ao Senhor. Ela nos ajuda a entender a importância de onde começar nesse caminho como seus discípulos, em que momento iniciar esse caminho. E nós aprendemos aqui que não é preciso muito, nem esperar muito para isso. Então que cada um de nós possamos começar bem neste caminho que o Senhor espera de nós. Agora vamos ao nosso diário de estudo, né? E são duas perguntas muito simples que eu gostaria que você escrevesse aí no seu diário de estudo. Primeiro, quais os requisitos para ser um discípulo? Você vai escrever. E depois você vai escrever 3 frases que iniciam assim: agora é a hora de... Então escreve aí as 3 frases que vêm ao seu coração. Muito bem. Não esqueça que essas anotações serão enviadas para o seu professor. Chegamos à parte final da nossa aula, tratando agora de mais um assunto importante. E gostaria de iniciar essa parte pedindo para você ponderar essa seguinte frase: Jesus andou fazendo bem, mas foi desprezado por isso. Esta frase encontra-se no documento Cristo Vivo, Testemunho dos Apóstolos. Mas pense na verdade encontrada aqui.
que como discípulo de Cristo, é claro, devemos ser um exemplo, fazer todas as coisas boas, mas Cristo fez tudo isso e, é claro, ele foi realmente desprezado por seguir todas as coisas certas. Gostaria de pensar junto com você uma escritura, estudar uma escritura que fala um pouco da prática do Evangelho como o Senhor esperava que vivêssemos. Essa escritura encontra-se em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. É um trecho do Sermão da Montanha. Eu queria que você estudasse, lesse essa escritura pensando na importância daquilo que o Senhor espera que pratiquemos em relação ao nosso próximo. Tá bom? Então faça a leitura, lembrando de pausar o vídeo até finalizar essa leitura. Muito bem. Ao ponderar essa escritura junto com você, gostaria de compartilhar com você uma experiência, uma história que foi contada pelo elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, que aconteceu com duas missionárias. E diz o seguinte, que uma missionária escreveu a ele dizendo: minha companheira e eu vimos um homem sentado num banco da praça da cidade, comendo seu lanche. Quando nos aproximamos, ele ergueu o rosto e viu nossas plaquetas missionárias. Com uma expressão terrível no rosto, ele se ergueu subitamente e levantou a mão para me bater. Desviei-me bem a tempo, mas ele cuspiu sua comida em mim e começou a nos ofender, usando as mais horríveis palavras. Afastamo-nos sem dizer nada. Eu tentava limpar a comida no rosto quando senti uma porção de purê de batata me acertar a nuca. Às vezes é difícil ser missionária, porque naquele momento tive vontade de voltar, agarrar aquele homenzinho e dizer: faça-me o favor. Mas não fiz isso. Bom, pensando agora nessa pequena passagem ou história, e também pensando nos princípios que temos encontrado nesses versículos de 43 a 47. Que princípio Jesus nos ensinou aí? Bom, ficou bem claro que para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, temos que aprender a amar nossos inimigos e tratar com bondade aqueles que nos perseguem. E pensem, jovem, como é difícil seguir este princípio. Com certeza, o Senhor já deve ter em algum momento, você talvez já tenha passado por isso, mas com certeza é muito difícil amar aqueles que nos maldizem ou fazer o bem àqueles que não nos tratam bem. Mas nós temos que pensar o seguinte: Jesus andou fazendo o bem o tempo inteiro. E o que ele espera de cada um de nós? Ele realmente espera que cada um de nós possamos acreditar nessas coisas e seguir seu exemplo, vivendo nossa fé e ajudando as outras pessoas a acreditarem nela. Cristo fez muitas coisas muito boas. Ele simplesmente amou as pessoas com quem tinha contato. E para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos tomar esta mesma decisão de seguir o Salvador. Vamos então agora assistir a um pequeno vídeo que fala da importância de fazermos o bem e tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Segue-me. É um convite simples, às vezes expressado por uma mãe a um filho, por um irmão a uma irmã, por um amigo a outro. É um convite que requer confiança, crença, ação.
Requer que deposite sua fé em uma pessoa que lhe guiará a segurança, a paz. Há muito tempo, Jesus Cristo falou estas simples palavras a seus amigos mais próximos, e seu convite ainda é válido hoje. Vem e segue-me. Segue-me e te mostrarei como amar ao próximo e amar a si mesmo. Segue-me e te mostrarei como se arrepender e como ser perdoado e como perdoar os outros. Segue-me para mudar de rumo, para recomeçar, para navegar nas tempestades da vida e nas tempestades da morte. Segue-me para encontrar propósito, o teu propósito, o propósito de Deus. Ele nos ensinou o caminho, ele nos mostrou o caminho. E quando seguimos o seu caminho, encontramos vida nova. Muito bem. Encerramos nossa aula com o nosso diário de estudo. A primeira pergunta que gostaria que você escrevesse é o que vocês perceberam sobre o Salvador, como o Salvador agia quando ele era perseguido. Uma outra resposta é o que vocês acham que teriam pensado e sentido se tivesse presenciado o que Jesus fez nessas ocasiões em que ele era perseguido, e o que vocês acham que Jesus gostaria que vocês aprendessem ao observarem o que ele disse e a forma como ele agiu nessas situações em que ele era perseguido. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua designação. Finalizamos nossa aula. E agradeço a você por ter ficado até o final. Lembrando que você precisa enviar suas anotações para que sua presença seja anotada pelo seu professor. Então envie para ele ou para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju. Muito obrigado e até a próxima.